Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Nesse vídeo, eu vou resolver a prova para o cargo de gestor de eventos aplicado pela Banca Vunesp na empresa de cinema e audiovisual de São Paulo. No edital, a banca colocou a exigência de curso superior. Porém, em matemática, todos os conteúdos cobrados nessa prova são conteúdos que fazem parte do ensino fundamental 2. Não tem nenhuma questão nessa prova que exija os conteúdos de matemática trabalhados no ensino médio. No entanto, se você está estudando para provas da Banca Vunesp e está sempre olhando as questões do ensino que eles cobram num concurso de ensino médio, você vai achar que essa prova está um pouco mais difícil. Ela é mais trabalhosa, porém o conteúdo continua sendo conteúdo do ensino fundamental 2. Então, uma pessoa que tem até o 9º ano tem que ter condições de resolver essa prova. Ok, é uma prova um pouco mais trabalhosa, mas o conteúdo não é realmente um conteúdo de ensino médio. Como essa prova é mais trabalhosa, eu vou dividir a resolução dela em 5 vídeos. E esse é o primeiro deles. Vamos então para a primeira questão. Questão 11. Para pintar cada 1 centímetro quadrado das faces de um cubo de volume 1.331 centímetros cúbicos, com uma tinta especial, gasta-se 20 centavos. O gasto para pintar todas as faces desse cubo é, né? Vamos lá. Então, eu tenho um cubo. Todas as faces do cubo são quadradas, tá? E aqui a gente costuma fazer tracejada, porque é a parte de trás da figura, e daí a gente não tá vendo, porque essa figura dela normalmente é opaca, né? Então você não tá vendo. Mas o cubo seria como se fosse um dado de joguinho normal. Tá, então eu tenho um cubo e o volume desse cubo é 1.331 centímetros cúbicos. O que significa essa informação? É que se eu pegar a medida desta aresta aqui, multiplicar por essa aresta aqui e multiplicar por essa, eu vou encontrar 1.331. Porém, como é que eu estou falando de um cubo, essas arestas elas têm a mesma medida. Então, se essa aresta aqui mede A e eu multiplico pela medida da outra e pela medida da outra, vai ficar A vezes A vezes A. Isso quer dizer que A ao cubo é igual a 1.331. E como que eu descubro o valor de A? É o valor que multiplicado por ele mesmo e por ele mesmo novamente vai dar 1.331. E esse número é o 11. Então, ou a raiz cúbica de 1.331, tá? Então, é igual a 11. Por que o 11? Porque 11 vezes 11 vezes 11, isso aqui dá 1.331. Então, eu já sei que a medida da aresta é 11 centímetros. Então, eu já sei a área que vai ser pintada. Porque quando ele for pintar aqui, ó, esse quadrado aqui, que é a face, uma das faces desse cubo, o pintor cobra por metro quadrado. E a gente sabe que o custo é 20 centavos. O metro quadrado. Metro não, centímetro quadrado nesse caso. Então, a área desta face, a área dela é 11 vezes 11. Porque a área do quadrado é base vezes altura. Então, a base é 11, que a altura também é 11. Então, 11 vezes 11, eu já sei que a área, então, desta face é 121 centímetros quadrados. Tá, mas quantas faces eu tenho nesse cubo? Eu tenho 6.
Então, eu vou descobrir quanto custa uma face e depois eu multiplico por 6 para saber o valor total. Uma face tem 121 centímetros quadrados. Então, quanto que eu vou gastar? 121, mas cada um custa 20 centavos. Vezes 0,20, 0,2, né? E isso vai dar R$ 24,20. Então, isso é o preço de uma face. Como são 6 faces, você pode estar perguntando 6 da onde, né? Tem essa que eu fiz o X e aquela que tá atrás. Aí vai ter essa aqui de cima e uma lá embaixo. E ainda tem essa da direita e a da esquerda. Então, são 6 faces. Então, para calcular o valor total, vai ser 6 vezes 24,20. Valor total, R$ 145,20. Letra C. Dúvida nessa questão? Pesquisa aí no canal. Tem uma playlist chamada Lembretes. E lá eu tenho um vídeo falando sobre volume, cálculo do volume. Pode te ajudar. Vamos para a questão 12. Sabe-se que o mês de fevereiro tem 28 dias, 29 se for bissexto, que os meses de abril, junho, setembro e novembro tem 30 e que os demais meses do ano tem 31. A partir das 14 horas do dia 1º de março de um ano, um relógio começa a atrasar 3 minutos e 45 segundos a cada 4 dias. Esse relógio estará com exatamente 1 hora de atraso em relação ao horário correto quando seu mostrador estiver indicando 14 horas do dia. Então, vamos lá. Esse primeiro parágrafo é apenas para te dizer quando que tem 30 ou 31. São 14 horas do dia 1º de março. Ele começa a atrasar a partir das 14 horas. 3 minutos e 45 segundos a cada 4 dias. Então, nós estamos no dia 1º de março, 14 horas. Eu preciso contar aqui 4 dias. O primeiro dia fecha no dia 2 às 14 horas. O terceiro dia, então aqui eu tenho o primeiro dia. Aqui eu vou ter o segundo dia, que vai ser fechado no dia 3 às 14 horas. Quarto dia às 14 horas. Então, do dia 1º às 14 até o dia 2 às 14, passou 24 horas. Do dia 2 até o dia 3, às 14 horas até às 14, passou mais 24 horas. Então, esse período aqui é o período equivalente a um dia. Esse período aqui é o período equivalente a um dia, ok? Então, a gente sempre vai considerar que o dia começou às 14 ou que ele terminou às 14. Tá, feito isso, diz assim, que ele começa a atrasar 3 minutos e 45 segundos a cada 4 dias. Então, a cada 4 dias, ele gera um atraso de 3 minutos e 45 segundos. Isso significa 225 segundos a cada 4 dias. A cada 4 dias ele vai lá e atrasa 225 segundos. Mas eu quero saber quando que esse relógio vai ter 1 hora de atraso. Isso que o anunciado pede. 1 hora de atraso são 60 minutos. E 60 minutos tem 3.600 segundos. Então, o enunciado quer saber quando é que esse relógio vai ter atrasado 3.600 segundos, que são exatamente aí 1 hora de atraso. A cada 4 dias são 225 segundos.
cada 4 dias. Então, no primeiro dia, quando fecha, né, os 4 dias, o primeiro ciclo, digamos assim, 225 segundos. Mais um ciclo de 4 dias, mais 225 segundos. Quantos ciclos eu preciso para ter 3.600 segundos? Entendeu? Então, eu tenho 225 a cada 4 dias. Quantos dias eu vou precisar, ou quantos ciclos de 4 dias eu vou precisar para ter 3.600 segundos? Só dividir 3.600 por 225. Isso quer dizer 16 ciclos de 4 dias. Vou anotar aqui para não confundir. Então, são quantos dias? Cada ciclo tem 4 dias. Então, nós estamos falando de 16 vezes 4 dias. Nós estamos falando, então, de 64 dias. Lembrando que o dia começa às 14, né? Até às 14 de um dia, até às 14 do outro, foi o primeiro dia. 14 até 14, o segundo dia, tá? Nós temos que contar, então, 64 dias. E como que nós vamos fazer isso? Aí vem essa informação aqui, ó. Que um mês tem 31, outro mês tem 30. Então, nós precisamos contar 64 dias a partir do dia 1º de março e ver quando que vai fechar os 64 dias, os 64 dias, que começa às 14 e vai até às 14, tá? Então, a partir do dia 1º de março, mais 64 dias, lembrando das 14 horas. E aí, com 61 dias, porque nós temos 31 dias em março, 30 em abril, chegamos ao final de abril, com 61. Então, aí nós temos que pegar os dias ali do começo de maio. Então, você vai encontrar dia 4 de maio, por causa das 14 horas, tá? Então, 4 de maio, termina o 64º dia, ok? Então, nesse vídeo é isso. Espero ter te ajudado. Curte esse vídeo, se inscreve no canal. Se você está querendo um material estruturado para estudar para algum dos concursos, dá uma olhada na descrição do canal. Tem meus cursos lá que seguem essa mesma linha, mas com material bem organizado para você estudar passo a passo, um pouquinho por dia, ok? Bons estudos!